Olá, produtor de cana, meu nome é Tatiana Berbellini, sou coordenadora do Muda Cana e a partir de hoje vou acompanhar junto com vocês os nossos debates aqui no Canatube. Primeiramente eu gostaria de agradecer e apresentar os nossos convidados. Então, hoje temos aqui Glauber dos Santos, gerente de conta-chave PSEG. Oi, Tati, eu que agradeço aí o convite, poder estar participando. Estava ansioso aí por receber um convite, né? A gente tem acompanhado aí alguns eventos e na mídia, como que o programa Canatube está tomando uma proporção legal. Então, espero poder compartilhar um pouquinho com vocês aí uma experiência que a gente vem vivendo aí com o assunto que vai ser tratado no evento, no curso de hoje. Nelson Antunes Júnior, presidente da Cooperativa de Crédito Credicana e conselheiro Ascana. Eu agradeço o convite de vocês, eu espero aqui que a gente possa estar trocando conhecimento e agregando a essa cadeia dos produtores de cana, que é muito importante. E José Augusto Picão, diretor sócio-proprietário da Nova Informe. Muito bem. Olá, telespectador. Agradecer no primeiro momento a Orplana pelo convite. Nós somos contadores da própria entidade, da Orplana, e há muito tempo já estamos atendendo os produtores rurais na área contábil. Bom, agora que estamos todos apresentados, hoje o nosso tema é condomínios de produção e consórcio de ativos agrícolas. Então, para iniciar o nosso debate, eu passo a bola aqui para os nossos convidados sobre as diferenças básicas entre os dois modelos. Então, por favor, algum dos nossos convidados. Posso começar? Na verdade, o que a gente percebe com relação a essa nomenclatura que é dada de condomínio de produção e consórcio de mão de obra e condomínio de equipamento e máquina, então gera um pouco de confusão. Eu acho que é legal a gente tentar esclarecer um pouco, pelo menos tentar trazer para a realidade que a gente vive nesse setor, administrando os que estão com a gente, os condomínios que a gente administra e os consórcios que a gente administra. O condomínio de produção, independente de ser um produtor individual, né, ele é um produtor individual, não sendo individual, ele já faz um condomínio se ele se agregar a qualquer outro produtor, que ele tem uma área em comum, onde ele vai produzir nessa área, tanto cana ou qualquer outra produção agrícola, ele cria o condomínio de produção. Ou seja, toda a parte de receita, toda a parte de despesa está amarrada com essa área e amarrada com os participantes daquele condomínio. Quando a gente fala de consórcio de mão de obra, ele já é específico para você ter a condição de utilizar uma mão de obra na área de vários produtores. Então, você agrega produtores ou até condomínios de produção agrícola para explorar essa mão de obra e otimizar esse recurso trabalhando para vários produtores. Tá? E o objetivo, tanto desse consórcio de mão de obra ou de um condomínio onde a gente está comprando colhedora, transbordo, trator para fazer aquela colheita, quer dizer, montando uma estrutura ou de colheita ou de plantio, que vai trabalhar nas áreas de várias pessoas, hoje seria inviável um pequeno produtor comprar uma estrutura toda dessa. E aí você agregando vários produtores, isso se torna viável. Então você tem um condomínio de máquina. Então, da mesma maneira do consórcio de mão de obra, o condomínio de máquina, ele agrega esses produtores individuais ou condomínios de produção agrícola para otimizar o recurso e minimizar o seu custo. É importante salientar, Júnior e caro telespectador, que para cada tipo dessa atividade nós temos uma legislação específica, né? Quando a gente fala em condomínio de produtores para poder tocar a mão de obra, vamos dizer assim, né? Nós temos uma lei específica sobre isso, ou seja, eu posso estar contratando os empregados e ser utilizado nas diversas empresas ou diversas propriedades rurais daqueles que participam daquele condomínio, né? Mas isso não é somente isso. Se nós vamos explorar a terra em condomínio, ou seja, vários produtores rurais, então nós temos que ter um segundo contrato, né, para poder estabelecer essas regras. Isso é de fundamental importância. Assim como também no consórcio de ativos, né? Da mesma forma, quer dizer, no consórcio de ativos são os bens que a gente vai alocando ali para poder atender a demanda de todos os produtores rurais que fazem parte daquele condomínio, né? E o mais importante ainda é lembrar que tudo isso também
nós temos que dar enfoque, obviamente, na organização, no planejamento, é de fundamental importância, e por trás disso tem que ter ali um administrador, né, alguém fazendo o planejamento, fazendo a gestão junto com o produtor, que é de suma importância, mas ao mesmo tempo lembrar também das obrigações tributárias que advêm desses condomínios ou consórcios. Embora os contratos, né, devem ser formalizados, né, para poder atender a demanda e o interesse daqueles condôminos, isso é de fundamental importância, nós temos que lembrar que tudo isso é explorado e tributado em nome das pessoas físicas e não na pessoa jurídica. Na verdade, o contrato é como se fosse um contrato social, né? Estabelecendo as regras, etc, etc. Mas a tributação fica presa lá na pessoa física e não na pessoa jurídica. Ah, legal. E hoje, então, assim, a gente pode ter um grupo de produtores que se reúne para fazer o condomínio, né? E não necessariamente ele está vinculado ao consórcio, né? Ou um outro grupo de produtores pode optar pelo consórcio, não necessariamente está dentro do condomínio, né? Eu tenho muita experiência na parte de condomínio rural, porque é muito mais familiar. Então, na verdade, são os genitores dos filhos, ou são entre os irmãos, ou entre primos, né? Então, na verdade, é mais familiar. E aí o que acontece? Como os bens já são da própria família, né? Não só a terra, como os implementos, tratores, máquinas, etc. Então fica mais fácil, porque está tudo dentro do condomínio rural, através de um contrato de condomínio efetivo com a participação percentual de cada um, que foi estabelecido previamente entre eles. Essa parte de se estruturar, de se organizar, eu acho que é o mais importante. Por exemplo, a gente tem que primeiro ter o foco de que sentido de existir um condomínio, né? Você está montando um condomínio de produção, e, por exemplo, você está com o objetivo daquela área de explorar, é o normal. A hora que você fala de um condomínio de máquina, equipamento, ou um consórcio de mão de obra, ele tem que ter por trás daquilo um objetivo de minimizar o custo. Só isso que se justifica, né? Exatamente. A busca de trazer pessoas que encontram nesse condomínio ou nesse consórcio essa redução do custo, tá? Tem que trazer também o conhecimento deles na medida de como eu vou estruturar as regras para que ele funcione. A partir do momento que eu estou trabalhando em condomínio ou consórcio, tá, eu tenho uma experiência já de vários condomínios que eu administrei e tem alguns que eu administro até hoje, onde a pessoa passa por um período de adaptação, que, por exemplo, para de planejar, eventualmente ele planejava sozinho aquela produção e aquela área dele, ele passa a ter que planejar em conjunto com todo mundo para otimizar o recurso que existe. Então, você não tem uma lavoura só sua, você tem a lavoura de todos que deve ser atendida por aquele consórcio ou por aquele condomínio, para você ter o melhor resultado. E esse que é o objetivo. Então, minimizar custo é o objetivo tanto do condomínio de máquina quanto do consórcio de mão de obra. E aí ele vai trazer isso para dentro da atividade daquele condomínio de produção, onde vai apurar aquele resultado dele no final. Não existe a receita do consórcio de mão de obra ou do condomínio de máquina, é só o custo das operações que eles realizaram. Tá? O resto, quer dizer, a receita da venda da produção está amarrada no condomínio de produção agrícola, que é lá que está a receita da venda da produção. E o contrato fica com o condomínio, então, não é com o produtor individual ali. No caso do produtor de cana, num contrato com a usina, é o condomínio de produção agrícola que tem o contrato com a usina. Tá? E aí o condomínio de produção agrícola ele participa de um consórcio de mão de obra ou de um condomínio de máquina. Aquilo é como se viesse uma nota de despesa. Na verdade, é um recibo de pagamento que ele tem, mas na verdade é uma nota de despesa para ele do trabalho que foi feito. Perfeitamente. Tá, okay? Além de você ganhar a eficiência do uso do recurso, né? Seja maquinário, seja as pessoas ali, você ainda consegue eventualmente conseguir uma negociação melhor com caso de usina, se for cana-de-açúcar, no caso. A gente fala de condomínio de produção agrícola, por exemplo, tem pessoas produtores que têm a opção de trabalhar como empresa também, que é uma outra modalidade, com uma tributação um pouco maior e tal, mas também tem outra opção de se fazer. Eu acho que o produtor tem que buscar aquilo que traz o seu menor custo. A única coisa que a gente administra é o custo. A receita quem faz é o mercado. Infelizmente o mercado define a receita e a gente tem que sobreviver com a receita que vem do mercado.
E a única gestão que a gente tem é do custo. Então, a gente tem que minimizar o custo ao máximo. E é esse que é o objetivo. Perfeito. Muito legal, muito obrigada, pessoal. Esse foi o primeiro módulo do nosso tema atual. Eu agradeço muito a presença de todos, muito obrigada. E não perca, no próximo episódio teremos um pouco mais sobre esse assunto, sobre como e quando um produtor de cana deve procurar o condomínio ou o consórcio. Bom, gostaria de agradecer todo mundo que acompanhou o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho para não perder os próximos módulos que a gente vai exibir. O próximo módulo que a gente vai tratar é de como e quando utilizar cada tipo de modelo que foi abordado hoje. Então, contaremos com a presença dos nossos convidados que estão aqui hoje e espero você no próximo vídeo.